como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Mundo Empresarial que começa a partir de agora. É um prazer enorme falar com você aí do outro lado da tela. Vamos nessa em mais uma jornada com boas histórias desse universo empreendedor, sempre com muitas personalidades que compartilham suas vivências, suas experiências nesse universo que é um tanto apaixonante. Claro, muito desafiador, mas muito apaixonante também, tem muitos resultados positivos. Inclusive, a história de hoje tenho certeza que você vai gostar, viu? Antes de mais nada, já te convido para curtir esse vídeo, compartilhá-lo e se inscrever no canal também, ativar o sininho de notificações, porque você sabe, sempre que tiver episódio inédito, você fica sabendo e assiste, acompanha com a gente. Podcast Mundo Empresarial que está fazendo tanto sucesso, estamos aí no nosso terceiro ano de atividades do podcast, com mais de 130 mil inscritos no nosso canal no YouTube, e agora ganhamos mais um dia na semana, senhor Lucas Quiles. Lucas Quiles aqui na nossa produção. Agora apresentamos segunda, terça, quarta e sexta-feira. 4 episódios semanais, toda semana para você curtir, compartilhar e assistir as muitas histórias do universo empreendedor, que tem o apoio, o patrocínio da Croissant e Companhia, o Salgado Genial. Referência em doces e salgados deliciosos e práticos, Croissant e Companhia. Já já a gente vai falar muito mais dessa marca que está aqui com a gente há tanto tempo e dando voz, oportunidade a muitos empreendedores de compartilharem as suas histórias. Bom, hoje vamos falar sobre a indústria química, ou melhor, a indústria farmacêutica que fornece aí medicamentos, vacinas para o mercado veterinário, para o cuidado da saúde animal. É verdade. Estou aqui hoje com os CEOs representantes da Fortis Química de São João da Boa Vista para o mundo empresarial. Aqui comigo o Ronaldo Lima Júnior e a Mariana Sibim. Sejam bem-vindos, como estão? Prazer, muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Obrigada. Programa Mundo Empresarial que já esteve presente lá na indústria, lá em São João da Boa Vista, conhecendo o trabalho que vocês desenvolvem, e agora com mais tempo, com mais histórias legais para a gente conhecer aqui no podcast Mundo Empresarial também. Bom, para você de casa entender, a Fortis Química é uma fabricante de hidróxido de alumínio em gel. Já ouviu falar? Não, de repente, só de nome. Hidróxido de alumínio em gel é usado na fabricação de vacinas para o mercado veterinário, vacinas para animais. E quem vai falar um pouco mais sobre isso são os dois aqui da Fortis Química. Como que tudo começou exatamente, Ronaldo? Bom, Thiago, eu falo que eu passei a minha adolescência numa fábrica de hidróxido de alumínio, né? O meu pai... em 99, meu pai é veterinário também, assim como eu. E aí o meu pai abriu essa empresa em 99 e ele começou a produzir hidróxido de alumínio gel para atender o mercado veterinário. Ele, desde a década de 80, ele sempre trabalhou em laboratórios veterinários, na produção especificamente de vacinas, né? E na adolescência eu sempre ajudei ele. E aí fomos mudando, fomos crescendo. Aí depois eu fui estudar em Jaboticabal, na Unesp. Me formei, continuei ajudando ele em período de férias e tal. Mas a vida me levou para outros caminhos, né? E aí eu fui trabalhar na área veterinária. Eu sempre sempre gostei muito da pecuária de corte. E aí eu fui trabalhar a campo, morei no Paraguai, voltei. E aí depois o meu pai já tinha uma certa idade. E aí ele falou, não, vamos se acertar aqui. E aí você volta para trabalhar e vai tocar a empresa. E aí eu fiquei trabalhando com ele por mais 6 anos. Aí a vida leva a gente para longe dessa área de novo. Aí eu saí, fui para São João da Boa Vista e fui trabalhar. Aí eu fui trabalhar como representante de vendas, né? Sim. Na área de laboratórios veterinários também, tal, comercializando produtos. E veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, meu segundo filho, o Arthur, ele já tinha
umidade, e aí eu fiquei em home office. E aí a pandemia, eu falo que para isso aí ajudou muita gente, né? A parar e pensar na vida. Então, o Arthur, ele começou a andar comigo, ele começou a falar comigo, e eu naquela loucura, rodando 10 mil quilômetros por mês de carro, atendendo cliente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, rodando para tudo quanto é lado. E aí, quando a empresa mandou voltar ao trabalho presencial, né? Voltamos 2 semanas, a empresa... Aí fechou tudo de novo, a empresa volta pro home office. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra Mariana, Mariana... Não dá mais. Eles vão mandar eu voltar, eu não vou voltar, não. E aí aconteceu isso, eles mandaram a gente retornar ao trabalho presencial, e eu falei que eu não ia voltar. E aí nós ficamos em São João da Boa Vista, eu fui trabalhar com consultoria numa outra empresa, e assim, a gente já conversava e tinha o sonho de abrir a nossa própria empresa para fabricar o hidróxido de alumínio. E ficava naquela, não, mas da onde que a gente vai tirar o recurso? Da onde que a gente vai conseguir construir uma empresa? O maquinário é muito caro, época de volta da pandemia, material de construção tinha ido... Tava tudo caro, né? Tudo caro. Como diz o ditado, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. É isso que eu ia perguntar, né? Ele tava com a vontade, mas de repente aquele medo. Só o sonho. E eu Entrou a Mariana na história, na jogada. E a Mariana falou, não, vamos... A gente consegue. A gente vai conseguir, vamos atrás de financiamento. Nós vamos atrás de recurso, a gente vai conseguir. O não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim. E era algo que você já conhecia com muita experiência. Você falou desde a adolescência, vivendo esse mercado na fabricação de hidróxido de alumínio, né? Com o seu pai. Ele dominava o negócio, ele dominava o mercado, assim, eu falo, dominar no sentido de ter conhecimento. Sim. Então, eu falava, por que você tem medo? Né? A gente não... Claro, tem a perder, mas no meu ponto de vista, eu não conseguia enxergar isso, né? De o que tem a perder. Eu só via o que tinha a ganhar. Então, eu falei, a gente vai conseguir, a gente vai montar. É o que você quer, o seu sonho? Então, a gente vai fazer isso. E aí, nós batalhamos para conseguir fazer o recurso e iniciar. E quando você era o representante comercial também relacionado à indústria farmacêutica veterinária, você já tinha ainda contato com hidróxido de alumínio ou não mais? Eu tinha, porque o meu pai, ele é da década de 50, né? E tem um sério problema com informática e tal. Tecnologia. Com tecnologia, E aí eu sempre ajudava ele, aí ele me passava, preciso que você faça não sei o quê, entre em contato com não sei quem. E aí eu eu saí da empresa, mas eu continuava nos bastidores. Ainda tinha um vínculo com hidróxido de alumínio. Isso. Bacana. E daí... Foi lá em 2021 que vocês deram início oficialmente à Fortes Química. Isso. Nós construímos durante o ano de 2021, nós construímos a planta. E aí logo toda de a parte... cara, a gente já teve o primeiro desafio, que foi a troca política, né? Que a gente... acho que é muito importante mencionar isso daí, porque isso nos deu um certo receio, um certo medo, né? Porque, querendo ou não, a gente vinha numa crescente dentro do nosso mercado, né? Um agronegócio, algo que cresceu bem significativo, né? E aí a gente teve uma troca, e aí a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Era uma incerteza, né? A gente teve uma incerteza, mas ao mesmo tempo a gente confiava no que a gente estava montando. Mas a gente não pode negar que essa incerteza surgiu nesse momento. Tá, e daí vocês passaram a fabricar hidróxido de alumínio para os fabricantes de vacina. No início de 2022, a gente deu início à produção comercial, né? Fez os pilotos, andamos... mas assim, como eu já tinha essa experiência do chão de fábrica, então
a gente pulou algumas etapas, né? Sim. Então, o negócio se desenvolveu mais rápido. E tem uma validação, tem órgãos fiscalizadores que vocês precisaram, certificações e tudo Sim, mais sim, para entrar nesse meio? Sim, tem toda a parte de licenciamento, né? O licenciamento ambiental, a parte de alvará, de licenças. Sim. Foi Por uma das exemplo, primeiras dificuldades que a gente teve. eu compro matéria-prima controlada pela Polícia Federal. Então, eu tenho que ter licença da Polícia Federal. Então, isso que eu gostaria que vocês falassem. O hidróxido de alumínio, ele é um resultado de uma... Como que a gente pode falar? De uma reação química. De uma química. reação química Isso. que é da amônia com o quê? Com o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio com a amônia se dá o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio e o resíduo, que seria o sulfato de amônio. Tá. Que a gente fala que nós temos um grande diferencial também, porque nós não temos resíduo. O hidróxido de amônio, o sulfato de amônio, perdão, que sai como resíduo do produto, Sim. ele sai numa concentração muito baixa. Sim. Durante a lavagem e tal. Então, toda essa água que a gente usa para fazer a lavagem do nosso produto, ela retorna para o sistema de novo. Então, a gente não perde e não acaba nada. Poluindo o meio ambiente, nada. Exatamente. Exato. Na verdade, a gente tem até um plano aí, futuramente, porque o sulfato de amônio, ele é um fertilizante. Sim. Usado na agricultura. Sim. E tem um custo elevado. E a gente aproveitar. Só que no momento agora a gente não conseguiu ainda por causa dessa concentração. Ele sai tão diluído que hoje ainda sai muito caro para a gente voltar e fazer o sal dele de novo. Ele sai tão diluído a ponto que ainda ele não fica... Ele não tá próprio para se tornar um fertilizante. Não, tá longe. Isso. Então, entendi. Então a gente vai ter que fazer muitos processos para voltar ele para ser fertilizante. E isso demanda tempo, demanda dinheiro, investimentos. Mas é algo que futuramente é o que a gente tem de planos, né? Lá na frente. Tá, mas vamos voltar a falar sobre o hidróxido de alumínio. Qual a utilidade dele? Qual a função dele para a fabricação de vacina veterinária aquosa? Isso, ele é um insumo, né, das vacinas veterinárias. Ele é só utilizado nas vacinas aquosas, mas ele é um produto que é utilizado desde a década de 30 e tanto não só o hidróxido de alumínio como outros sais de alumínio. Mas a indústria prefere o hidróxido de alumínio pela segurança que ele tem e ele vai na formulação. Ele é um insumo para a fabricação das vacinas veterinárias. E qual a função dele nesse caso da vacina veterinária? Ele acaba ajudando de que forma? Ele é um produto que vai aglutinar as proteínas. Então, por exemplo, o antígeno que vai na vacina, então seria o vírus, a bactéria, ou uma parte do vírus, uma parte da bactéria. Sim. Ele vai se ligar a esse antígeno que vai na formulação da vacina. E aí ele vai tanto fazer o organismo identificar mais fácil esse antígeno, como ele vai prolongar a memória do organismo contra esse antígeno. Tá. Muito bem. Bom, e agora, aonde que entra a Mariana nessa história? Eu sei que ela tem muita relação com o comércio exterior. E hoje ela é representante, é a diretora comercial da Fortes Química. E aonde que você entra? Além de ser o braço direito, de apoiá-lo na ideia que ele teve lá atrás, em 2020, 2021, de abrir a Fortes Química, mas depois que ela já está funcionando, já está a todo vapor, a Mariana entra na direção comercial com uma visão uma função muito estratégica para a venda desse produto, né? Exatamente. Bom, falar um pouquinho da minha história para entender aonde que eu cheguei, né? Sim. Eu sou formada em comércio exterior pela Pucamp, aqui em Campinas, próximo do que nós estamos agora, né? Uhum. Atuei nessa área por mais ou menos uns 15 anos, né? Trabalhei diretamente. E aí, quando eu decidi, né, me desligar da área para poder trabalhar num empreendimento da família, né? Da minha família, em São João da Boa Vista, né? Aí, nesse meio tempo, foi quando eu, né, conheci o Ronaldo.
E eu sempre tive esse sonho de retomar na minha área, né? Porque eu saí, eu falo assim, eu saí do comércio exterior, continuei numa área de vendas, que sempre foi a minha paixão, é o que eu me move, eu falo assim, profissionalmente, né? Mas eu queria voltar na área de Comex, que é o que eu gosto, né? Eu acho muito desafiador, eu acho impressionante, assim, então eu queria voltar. E aí, quando o Ronaldo, né, teve essa ideia e eu abracei junto com ele, e até pra gente não entrar em conflito, né, com a própria empresa do pai dele, né, que já atende o mercado nacional, apesar de ser um mercado infinitamente menor do que o mercado exterior, né, onde a gente vê aí mais expansão. Eu falei pra ele, então vamos ficar com o comércio exterior. É o que eu faço, é o que eu me formei, é o que eu sempre soube fazer, né? Sim. E até o que a gente se deparou de um dos desafios, né, nosso, no início, é que ele tinha, dentro do conhecimento dele de carteiras de cliente, podemos falar dessa forma, alguns clientes que quando a gente foi, né, entrar em contato e, né, iniciar esse trabalho, essa conversa pra gente poder expandir, não era mais aquelas pessoas, né? Não tava mais ali, ou a empresa não tava mais no Brasil, né? E aí, voltei aos bastidores, né? Retomei colegas, né, antigos da profissão que trabalham aí na parte de exportação, de farmacêutica, né, de farma. Entrei em contato com colegas minhas que estão em outros países, que, né, foram transferidas. E aí, nisso daí, eu fui mexendo meus pauzinhos, né? Então, conversa dali, conversa daqui, né? E aí, a gente foi de formiguinha em formiguinha, né, crescendo essa carteira de clientes que a gente tem. Que legal. E hoje a empresa de vocês, ela então, parte da produção ou quase toda a produção é para o exterior, é isso? 100% da 100% da produção? Sim. Então não fica nada no Brasil? Nada no Brasil. Justamente o que você tinha comentado, né? O acordo de compadres entre a empresa de vocês com a empresa do teu pai, né, Ronaldo? E também pela questão da onde que a gente quer chegar, né? A gente tem aí, o nosso interesse é expandir. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um mercado mais limitado, né? A gente sabe que a grande maioria das empresas não estão mais aqui, né? A gente está falando de multinacionais, farmacêuticas, né? Não estão mais aqui. Quando eu falo não estão mais aqui, ela pode até ter aqui no Brasil, né? Vamos dar um exemplo aí de uma das empresas. São administradas pelos... Exatamente. Eles comercializam o produto no Brasil, mas a planta produtiva não é aqui. Exato. Não é aqui. E assim, quem administra, quem toma conta dessa empresa são pessoas do exterior. Sim. Exatamente. Isso. Perfeito. Né? E daí, quando a gente fala de produção, é algo em torno aí que vocês começaram em 2025 com 20 toneladas mês. Isso, a nossa capacidade hoje, de produção. De produção é 20 toneladas mês. E todo esse material vai para que países? Hoje nós estamos atendendo o Uruguai, Argentina, fazemos algumas vendas para a Ásia, né, para Bangladesh. E agora nós estamos na verdade nós estamos conversando com alguns clientes desde 2022, desde quando a gente começou a produção comercial. E agora que a gente está colhendo os frutos. E aí estamos vendo para exportar para os Estados Unidos e temos também alguns contatos no México. Que legal, hein? Que legal. Tecnologia brasileira sendo utilizada aí pelo mundo afora, né? De São João da Boa Vista para o mundo. De São João da Boa Vista para o mundo. Você já imaginava? Quando você teve a ideia de iniciar as atividades, você planejava, ou foi a ideia da Mariana de exportar, porque a princípio você queria trabalhar no mercado nacional ou não? Não, a gente tá também conversando com algumas empresas nacionais. Sim. É que, assim, o mercado, ele mudou de 10 anos para cá. Mudou muito. O mercado mudou muito. E então, por exemplo, hoje, a maioria dos laboratórios, mesmo que tenham as suas plantas produtivas aqui no Brasil, eles já são multinacionais. Sim. Então, a certificação vai ter que uma hora passar por fora. Sim, então, por exemplo, lógico que a gente quer atender os dois mercados, o mercado nacional e o mercado exterior. Mas hoje, para nós, como a gente já tem essa gama de clientes fora do Brasil,
não é que tá mais fácil, mas já tá andando, principalmente porque tem muito... Vocês fizeram, vamos dizer assim, vocês fizeram um caminho inverso, né? Fizemos Geralmente um as inverso. empresas, elas começam atendendo o mercado nacional para depois, né, internacionalizar. Vocês começaram de forma internacional e, de repente, quem sabe numa próxima oportunidade, vocês podem trazer essa tecnologia justamente para o Brasil. Sim. Que legal. E como que foi, Mariana, essa validação, a certificação? Porque a gente sabe que para exportar qualquer tipo de produto, enfim, não é tão simples assim, né? Tem as suas certificações, suas validações com os países do exterior. Como que foi esse processo? Bom, na verdade, a gente começa... Inicialmente eu falo no bate-papo, né? E aí depois a gente tem a parte de validação dos certificados. Acho que até o Ronaldo nessa parte produtiva pode falar um pouquinho melhor. Mas eu falo que assim, a parte de homologação, ela é passo de formiga, né? Até porque a gente está lidando com multinacionais. A gente não está falando de empresas pequenas, né? Isso. A gente está falando de números muito grandes, né? Sim. Até a gente... recentemente, das últimas reuniões que a gente fez, né? A gente até tomou um susto. Que tinha mais de... Quantas pessoas no mesmo call? Devia ter umas 10 pessoas do laboratório lá. E aí, né? Eu e o Ronaldo ali... Sendo bombardeado de perguntas. Sabatinados. As 10 pessoas mandando várias... E o engraçado é que, inclusive, eles estavam na parte dos Estados Unidos, cada um num lugar também, né? E o que a gente fala, assim, né? Quando eles nos questionavam sobre essas perguntas, que pra gente é fácil, eu falo assim, que não tem muito segredo, né? Porque é o que a gente faz. É o que vocês vivem dia a dia, Exato, né? mas vão responder sobre a formulação de algo que vocês estão desenvolvendo. Eles sempre perguntavam com maneiras desconfiadas. Tipo assim, mas... É só isso mesmo? Não, mas você consegue? Mas você consegue? E a gente, vou te mandar uma amostra. Tá. De quanto você fala? Não, eu quero mandar uma amostra de 25 quilos que a gente já valida. O produto, a embalagem. Não, mas você vai mandar uma amostra para os Estados Unidos de 25 quilos? De graça? De graça? Não, vou. Vamos, porque... Tudo isso para eu poder entrar nesse mercado, exato, né? Eu falo todo... É meu cartão de visita, a minha entrada, que a gente precisa, a gente tem que, né, colocar a cara a tapa, eu falo, né? Isso. Então, mas eu falo assim, como que é interessante, né? Quando a gente fala de mercado latino, é como que eles recebem de uma forma essa questão da certificação, da validação, e o mercado, né? Eu falo americano e o europeu, né? Como que eles são diferentes. Muda muito? Muda muito. Muda a bastante. personalidade de negociação é muito diferente. Os critérios de avaliação também? Muito. Muito. Também. Muito mais. Lá são mais exigentes do que o daqui? Muito mais exigentes. Muito mais. Não que não exista uma qualificação dessas pessoas, né? Eu falo do latino aqui, né? Mas eu falo que são etapas muito diferentes do que precisa, né? Lá mais complexas, aqui menos complexas. Como até o Ronaldo colocou, né? A gente iniciou aí em 2022, né? Contato. Produção comercial. Não, eu falo em contato com essa empresa. Sim, em 2022. Inclusive, uma das responsáveis estava no Brasil, na época. Eu conheci ela da época do meu, né, na parte quando eu trabalhava, né, no Comex. Sim. E aí ela foi transferida para os Estados Unidos. Então a gente até acompanhou toda essa evolução dela, Que eu falo, legal. né? Porque nós estávamos conversando com ela para fornecer para o Brasil e América Latina, porque ela era responsável pela América Latina também. Sei. E aí, nesse meio tempo, ela sumiu. Fechou e aí, de repente, aqui. ela apareceu nos Estados Unidos. Foi transferida para cá. Vocês não querem fornecer para cá? Poxa, que legal. Ah, Caiu lógico, no colo, né? Caiu no colo. Então eu bacana. falo, né? Mas essa questão das certificações que são necessárias, acho que o Ronaldo pode falar um pouquinho melhor, porque aí também é mais a área dele, né? Sim. Que são exigentes para a questão de exportação. É aquele negócio. Primeiro, eles você me apresenta o seu produto. E aí a gente apresenta, manda tudo, as especificações do produto. Sim. E a gente tenta entender primeiro o que o cliente quer, porque a gente tem essa parte de customização. Então, por exemplo, tem cliente que compra embalagem de 200 quilos, tem cliente que quer em de 20, tem cliente que quer de 50.
E aí o produto ele tem a concentração desejada, porque aí ele poupa um trabalho dentro da indústria dele. Então ele fala, não, eu quero a 3, a minha formulação é o hidróxido de alumínio a 3. Ah, a minha formulação é do hidróxido de alumínio a 4%. E daí vocês entregam de acordo com E aí tem a faixa, fabricante. a faixa de pH. Ah, não, eu só quero do pH tal a tal. Sim. E a gente produz exatamente o que ele quer. Inclusive, isso é um dos nossos diferenciais até, né? Essa personalização que a gente fala da concentração, da embalagem. Então, isso também nos diferencia aí de alguns concorrentes. Que legal, que legal. Então, a gente tenta entender primeiro o que ele quer. Uhum. E vai, de repente, você falou assim, no caso aí, um cliente que pede 1 tonelada, ele vai numa só embalagem tudo aquilo ou não? Como que funciona? Não, aí exatamente, ele vai escolher, por exemplo, eu tenho cliente que quer embalagem de 25 quilos. Ah, tá. Então, ele vai ter 1 tonelada mais embalagem de 25. Fracionado, né? Exato. Tem cliente que quer embalagem de 200. Sim. E aí a gente vai... Tem cliente que quer embalagem de 60, 50. Uhum. Então a gente sempre vai... E por que nesse caso, o hidróxido de alumínio é utilizado só para vacina veterinária aquosa e não oleosa? Isso, a oleosa é um outro tipo de adjuvante, que aí seriam óleos. O hidróxido de alumínio, ele entra somente nas vacinas aquosas, né? E aí é uma gama de vacinas gigantesco. Por exemplo, para que tipo de vacina que o hidróxido de alumínio é usado? Hoje, a grande maioria das vacinas, tanto para os animais de produção como os animais domésticos, né? Sim. São as vacinas aquosas. Então, raiva, tanto de cães, gatos, animais de produção, as vacinas de equino, as vacinas suínas, as vacinas avícolas. Então, todas essas vacinas usam o hidróxido de alumínio. E aí, quando a gente pega o montante de vacinas, por exemplo, o rebanho brasileiro hoje de gado é em torno de 200 milhões de cabeça. Sim. Então, se você colocar que cada animal vai receber pelo menos 3 a 4 diferentes vacinas durante o ano, quando não tem a revacinação, isso sem contar a revacinação ou vacinação de bezerro e tal. Sim. Então a gente está falando em 1 bilhão de doses. Então, e outra, a gente está falando só na parte de... Só na parte pecuária. Então pecuária, aí você imagina... de corte. Aí a gente tem a parte de pet. Suíno, aves, peixes. Então, o mercado então, mas a gente pode falar aí no controle de raiva, o que mais? Raiva, as clostridioses... as clostridioses de avícolas, suíno, bovino, mercado pet, enfim, equino. Que legal. Equino para que exatamente? Seria raiva também? Não, o equino tem a raiva, mas vacina contra a raiva? Isso, mas tem as outras vacinas, né? A vacina contra garrotilho. Tá. E aí vai encefalomielite, e aí vai. Muita coisa. Você que é veterinário, certamente já ouviu falar. Certamente não, meio que mais por obrigação, né? Você ouviu falar, você sabe que a gente está conversando aqui e deve fazer muito uso desse tipo de medicamento, né? Para aplicação aí dos animais. E... muito provavelmente de várias... pode até citar, de repente, quais farmacêuticas, indústrias farmacêuticas que vocês fornecem hoje. É possível a gente citar? Não. É possível. Os nossos clientes hoje a gente fala. Hoje, atualmente, a gente vende para a Virbac, Uruguai, que produz... a Virbac é uma das empresas que não tem planta no Brasil. Ela produz no Uruguai e a vacina volta para o Brasil. Eles comercializam muita vacina no Brasil. E aí eu tenho alguns laboratórios regionais no Uruguai e na Argentina, que é o laboratório Microsulis, que também é no Uruguai. E atende só o mercado interno lá. Vem alguma coisa, principalmente para o sul. Chega no Brasil. Chega a entrar no Brasil, mas aí eu acho que por questão comercial deles, eles ficam mais no Rio Grande do Sul. Tá. Na Argentina, a gente começou a fornecer agora para um outro laboratório que chama Instituto Zoovac. Esse laboratório, que eu saiba, ele fica mais preso na Argentina mesmo, ele é um laboratório mais regional. Em Bangladesh, a gente fornece
para Bangladesh Science House. Isso vai via navio? Isso vai via navio. Que legal, hein? E nos Estados Unidos, que a gente está em conversa, né? Que é o que a gente fala que é uma das maiores que a gente está trabalhando, é a MSD. MSD. Uma farmacêutica também voltada ao mercado veterinário. É, gigante. Que bacana, hein? Muita história legal. O programa está só começando. Você que gosta da indústria química, gosta aí desse mercado farmacêutico, veterinário, enfim. Um papo muito bacana aqui com o Ronaldo e a Mariana, que além de, né, ela atuar como no comércio exterior, hoje cuidar da direção comercial, e o Ronaldo na sua especialidade como veterinário, os dois são empreendedores. Como foi iniciar nesse mercado do empreendedorismo para vocês? Difícil. Eu fui meio que ao solavanco, né? Mariana foi me empurrando. Que eu pensava, né? Nossa, não, como que a gente vai fazer? Até eu já esperava essa parte de homologação de clientes. Sim. Eu já esperava uma certa demora. E aí começou a demorar até um pouquinho mais do que a gente esperava, por essa questão de ser multinacional e tal. E aí a gente já estava produzindo, e aí eu olhava o estoque, todo dia eu chegava na empresa de manhã, olhava o estoque. E cheio o estoque? O estoque cheio. Aí não chegando, olhava o saldo bancário na conta, já começava a arrancar os cabelos. Os boletos chegando. E a Mariana, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Que bom. Que bom que tem essa pessoa, né? Eu falo assim, além de eu ser uma pessoa muito otimista, né? Claro. Eu sou uma pessoa que eu creio muito em Deus, né? Eu falo assim que quando a gente tem Deus no nosso coração e a gente coloca realmente, eu falo pra ele, você confia que ele vai fazer isso por você? Você consegue acreditar que ele tá vendo você? Né? Então, assim, confia, coloca literalmente no colo, sabe? E a experiência também com o mercado exterior, isso também te deu uma tranquilidade, né? Na verdade, não é nem questão só do meu mercado exterior. Eu falo com o mercado, né? Sim. Assim, eu que trabalhei, né? Sei lá, 15 anos da minha carreira, inicialmente nessa área, né? Como eu falo, eu também trabalho na área de... Né, ainda atuo na área de vendas, né? Então, assim, eu falo... Eu sei que não é da noite pro dia. Sim. É um trabalho de formiguinha, como eu comentei com você. Então, se a gente não tiver paciência, perseverança, né? Resiliência, eu falo, a gente não chega a lugar nenhum, né? Isso, eu falo em qualquer aspecto da nossa vida, né? E eu falo que quando você tá empreendendo, você tem que ter muito mais isso, né? Você tem que ter essa resiliência, ter essa compreensão de que as coisas vão acontecer num prazo. É claro que eu sempre falo pro Ronaldo, a gente não tá sendo aqui nenhum, como é que eu falo? Incoerente com, né, com o que, né? A gente sabe que tem conta para pagar, a gente sabe que tem... Mas existe um processo, né? Ninguém que... sei lá, vai montar qualquer tipo de comércio que ela acredita naquele negócio, ela vai vender, né? Já vai começar faturando alto, né? Verdade. Né? Tem todo um trabalho de divulgação da marca, de validação do produto. Mas é que assim, parecia... aceitação, né? Parecia que os meus clientes gostavam de me matar do coração, entendeu? Até hoje. Porque era... e até hoje Ele é fala assim, isso pra mim. Nossa, sempre viveram na emoção. Porque... chegava, você tava lá com o produto, a produção, aí quando você fala, não, agora eu vou dar uma diminuída na produção, porque eu não tenho mais onde colocar produto. Sim. E aí vem 2 ao mesmo tempo e fala assim, eu preciso de 10 toneladas para amanhã, e o outro fala, eu preciso de mais 5 para semana que vem. Meu Deus. E aí te zera o estoque, e aí já começa o desespero de novo para produzir. Aquela coisa, enquanto você tava lá clamando que chegasse, que caísse um cliente para vender um pouquinho do estoque, levava tudo. E você falando, me passa a sua programação. Sim. Você consegue ver alguma coisa? E quando... E ninguém respondia nada. E de repente vem uma avalanche de pedidos. Que é o que eu falei com você sobre a sazonalidade. Sim. Só que, assim, agora a gente já acostumou. Então eu sei qual época que eu tenho que manter o estoque alto. Qual é essa época que a Fortes Química trabalha mais nessa produção de hidróxido de alumínio? Março e abril, até o começo de maio. E aí depois em agosto, setembro e outubro... de novo.
o que você fizer vai sair. É época que os laboratórios, que as indústrias farmacêuticas estão mais produzindo até porque tem vacinas. A campanha, né? As campanhas de vacinação também, né? Alguns estados a raiva é obrigatória, alguns estados a aftosa é obrigatória. E apesar da aftosa não utilizar o nosso produto, mas o pessoal já aproveita. Que tá... vai fazer uma dose só. Componente com a mão na massa, vão produzir mais. E até eu me prendo muito até no gado de corte, às vezes, no gado na pecuária. Sim. Porque, na verdade, são as doses mais altas. Então, o consumo é mais alto. Então, por exemplo, uma vacina de raiva, não que você vai dar 2 ml praticamente para todo mundo. Mas, por exemplo, uma vacina de Clostridium, são 5 ml. Uma dose de vacina. Sim. Enquanto uma vacina normal para um cachorro é meio. Então, então, como o volume da pecuária é muito alto, por ser animais grandes, por exigir, então ela acaba puxando mais isso e acaba puxando o laboratório nessa... E é maior em tudo, né? Na questão, assim, na quantidade do ml, né? Do componente químico, como também na quantidade do rebanho, né? Do rebanho. Quando você está atendendo aí o mercado pet, que é uma dose menor e para uma quantidade menor. Por exemplo, uma ave, um frango de corte, um frango vai receber uma dose de 0,1 ml. Sim. Lógico que Mas quantos dessa granja aí vão receber, Exato. Então, é tudo... E aí os laboratórios, nós vamos trabalhando na sistemática dos laboratórios, né? Na produção dele. E aí como a gente também tem esse foco na exportação, logisticamente o laboratório tem que fazer compras um pouco maiores. Né? Então, porque senão ele não vai ficar toda vez fazendo desembaraço e tal. Então eles mais compram programadas até, né? Maiores, as compras são maiores e são 2 vezes por ano, 4 vezes por ano. Aí depende do cliente. Que bacana. Fortes Química, hoje batendo um papo aqui no podcast Mundo Empresarial, Ronaldo e a Mariana, compartilhando as suas vivências, insights, enfim, as suas dores também, porque empreender no Brasil não é só vitória, né? Tem muito desafio e estão aqui 2 pessoas que podem provar, podem dizer com propriedade sobre isso. Você tá gostando do podcast Mundo Empresarial? Tá, né? O episódio de hoje tá incrível, histórias boas. E eu quero convidar você que de repente é empresário, empreendedor também, quer contar a tua história, quer compartilhar um pouco da tua vivência nesse mercado empreendedor, entre em contato com a nossa produção. O Mundo Empresarial está completando 10 anos agora em 2025 e o podcast Mundo Empresarial está indo para o seu 3º ano de sucesso. São mais de 100 episódios já exibidos, são mais de 130 mil inscritos aqui no nosso canal, uma grande audiência e mais de 130 mil pessoas vão conhecer um pouco mais da tua história, daquilo que você faz, de como você empreende. Então entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, descubra como participar tanto do programa Mundo Empresarial, exibido na televisão, na Rede TV para todo o Brasil, também na VTV SBT para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo, assim como na TV Cultura Paulista. E claro, além do programa, você também participa aqui, pode participar também, claro, do podcast Mundo Empresarial no YouTube. Combinado? Bom, outro recado que eu quero dar para você agora, quero falar da Croissant e Companhia, nosso parceiro, porque esse programa fica mais saboroso, tem um gostinho especial graças ao nosso patrocinador, que é a Croissant e Companhia. É verdade, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. E por que eu falo prático? Porque você compra os produtos da Croissant e Companhia, ele vem congelado. Para maior praticidade, você guarda lá no congelador, quando você quer saborear, tira do congelador, basta aquecer por alguns minutos e tá pronto. E tem uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, coxinhas, salgados integrais e até mini churros. Meu amigo, tem uma infinidade de produtos, um mais gostoso do que o outro. Visite uma loja de fábrica mais próxima de você ou então acesse o site que aparece aqui na tela e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia aí para sua casa, para o seu evento ou quem sabe até se tornar um revendedor da marca. Croissant e Companhia, o salgado genial.
Dado o recado, bora continuar esse nosso bate-papo que tá bem legal aqui com a Mariana e também o Ronaldo da Fortes Química, que desenvolvem, que fabricam hidróxido de alumínio, que é utilizado como matéria-prima, um componente, como que a gente pode falar? Um insumo. Um insumo, né, para a fabricação de imunizantes, vacinas veterinárias. Como que se dá a produção do hidróxido de alumínio? Você falou que é uma composição, é uma junção da amônia com o sulfato de alumínio. E lá sai. Mas, enfim, como que é esse processo? Entra numa máquina, enfim, como que acontece exatamente? Tem a diluição das matérias-primas, né? Que a gente tem uma fórmula lá, que essa aí é a pergunta de 2 bilhões de dólares. Todo mundo quer saber. E é o segredo igual, é o segredo da fábrica? É o segredo, é um dos. E aí a gente faz a diluição da matéria-prima e aí depois desce num reator, que aí é a temperatura certa, a agitação certa, o tempo certo. Sim. Que também é outro segredo. Outro segredo da fábrica. Mais um segredo do pirim-pim-pim. Esses aí, vai receber visita na fábrica. Então, para a reação, ninguém faz nada para... Fica escondido esse segredo. Inclusive... Não é uma reação exotérmica, então? Não. O Lucas ela solta um pouco, mas não chega a ser... Você tem que forçar ela mesmo. Eu tenho que forçar ela. Você tá ouvindo essa voz aí? Ele fala, mas quem é? O Thiago tá falando não. Pra você entender, é o Lucas Quiles, é o nosso... como que a gente pode falar? Eu faço tudo aqui no nosso bastidor, né? Coopera as câmeras, enfim, e também ajuda aqui nas perguntas, né? Curioso, né? Curioso. É um tanto curioso, é muito legal, né? Eu sempre falo, isso aqui é o bonito do podcast, é o bonito do programa Mundo Empresarial, que a cada reportagem, a cada convidado, a gente acaba descobrindo algo mais, conhecendo um mercado, enfim. E esse, confesso para você que é algo inusitado para mim, não conhecia. Tô aprendendo, descobrindo, né? Que de repente se pensa, poxa, a vacina lá é só o componente e tal. Beleza, mas o componente químico tem também o hidróxido de alumínio em gel. E é isso que faz acontecer. Exato, que é o que a gente comentou, né? Parece que todo mundo pergunta para mim, mas o que você faz? Não, produz hidróxido de alumínio. Mas para que serve isso? E aí, quem conhece um pouco sabe da parte do antiácido, né? O hidróxido de alumínio tem N aplicações. Exato. Ele é, por exemplo, esse forro anti-chama, ele é pulverizado com hidróxido de alumínio. Olha só. Na parte de tinta, argamassa... Também vai. Só que o nosso hidróxido de alumínio, como a gente já vem com... Ele vem passando por... As matérias-primas passam por diferentes reações. Quando a gente produz o nosso hidróxido de alumínio, ele é um hidróxido de alumínio quase 100% puro. Porque quando se fala de hidróxido de alumínio, você falou, né, do antiácido. Muita gente faz uso desse medicamento, né? Tem queimação, tudo mais. Sim, e é um mercado gigantesco. Tanto para o mercado veterinário, como também para a gente, né, para humanos. Para humanos. E você não pensa em entrar nesse mercado? De repente, fornecer o hidróxido de alumínio para essas farmacêuticas? Eu cheguei a pesquisar alguma coisa, mas esse hidróxido de alumínio que vem para antiácido, a maioria dele é importado e ele vem com um custo lá embaixo. Tá. Por causa desse grau de pureza. Porque se a gente pensar que o nosso hidróxido de alumínio ele vai numa vacina e ele vai ser injetado num animal, ele tem que ter um grau de pureza. Qualquer contaminante que ele tenha... acaba influenciando. Não vai ser bom. Vai dar um abscesso no animal. Pode dar N problemas. Então... a gente tem que ter um controle de qualidade gigantesco para não deixar passar. E como é o mercado brasileiro? Além da Fortes Química, você falou que tem a indústria do teu pai, né? Que atende as farmacêuticas aqui, alguns laboratórios do Brasil. Isso. Mas tem outras empresas também que fabricam? A gente tem alguns concorrentes, mas assim... o que tem mais são os próprios laboratórios produzem a matéria-prima deles. Isso aí está diminuindo bastante. Tem alguns laboratórios que ainda mantêm, mas
nessa reação química da amônia com o sulfato de alumínio, é só nós que temos, né? Nós e meu pai. Tecnologia, digamos, essa tecnologia. né? Sim. E aí os outros laboratórios produzem com outras matérias-primas que vai dar o hidróxido de alumínio com outros subprodutos, outros resíduos. Tá. E talvez com custo diferente. Com custo diferente e com grau de pureza também diferente. Então, a gente pode falar que é concorrente, mas também não é, porque a gente não, né? A gente fala de processo da fabricação diferente, né? E como essa matéria-prima, vocês tem todo um controle. A amônia não é tão simples assim, que não vou no mercado e compro amônia, né? Não. Tem um controle, enfim. Como que se deu isso? E da onde que vocês adquirem esse material? Nós compramos o produto de uma indústria química, que é fornecedora. Sim. Maioria são comercializantes, porque a amônia é produzida pela Petrobras e o sulfato de alumínio ele é muito utilizado no tratamento de água. Então, o sulfato de alumínio é um produto mais fácil de se achar, não tem muita burocracia. Agora, a amônia, ele é produto controlado pela Polícia Federal. Sim. E aí a gente tem que ter licença, a gente passa por vistoria da Polícia Federal, inclusive semana passada eu recebi vistoria da Polícia Federal. Tem toda uma questão de armazenamento da matéria-prima. Então, não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar, não é de qualquer jeito. E aí, tanto a Polícia Federal, ela vê a parte relacionada à amônia, que seria um produto controlado. Sim. Mas aí a CETESB, que é o órgão estadual ambiental do estado de São Paulo, né? A gente tem que ter a licença deles também. A amônia é líquida, né? A amônia é líquida. Isso. Entendi. Daí lá vocês fazem a diluição. E aí faz a diluição e a reação entre os dois. E o hidróxido... É um produto de pelocridade, então importante também, né? A questão de armazenamento dele. E como que vocês se preparam e estão investindo na inovação para melhorar a qualidade, a continuação dos processos? Vocês estão investindo em maquinário, equipamento, mão de obra? Isso. A gente investe tanto em equipamentos, né, maquinário, como também nas melhorias dos processos. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com meu pai na adolescência, a lavagem, porque para você separar o hidróxido de alumínio do sulfato de amônio, é com água. Porque um é solúvel, o hidróxido de alumínio não é solúvel em água, o sulfato de amônio é. Sim. E é com água. E eu passei meses do lado de centrífuga. E jogava 50 quilos do hidróxido de alumínio, 200 de água. Sim. Põe para girar. Sim. Aí vai tirando, tira a água. E fazia 22 lavagens para dar os 50 quilos de novo. Caramba. Muita água, hein? E ia no... Mas é com a mesma água ou não? Não, vai trocando. Vai trocando. Aí, por exemplo, no começo, que o sulfato de amônio sai mais concentrado, é essa parte que a gente quer separar. Sim. E aí, depois, o resto volta pro processo e reutiliza a água. E aí, fazia isso. E aí, o meu pai desenvolveu um filtro, como se fosse um filtro de café. Sim. Grande. E aí ele começou, e isso aí foram anos, tentando até achar o pano ideal, o que fazer. Que aí é o que eu falo, que a Fortes, ela pulou algumas etapas, porque eu já tinha essa parte. Você fez aí sua escola com o teu pai, né? Exato. É verdade. Muito bem. E aí eu peguei a ideia dele e fui aprimorando. Eu fui aumentando o tamanho dos coadores até e aí eu fui testando também, e eu tive um ano... trabalhando nisso aí pegava um tamanho, não, esse não serve. Aí fazia outro. Não, esse aqui ficou muito pequeno. Não, eu quero aumentar. E fui chegando no tamanho que eu trabalho hoje. E aí... eu não gostava daquele maquinário lá do meu pai, que lá me fazia passar raiva. Eu vou achar outra coisa aqui que vai me resolver o problema. E aí foi, e a gente vem nessa melhoria. Melhorou muito já o processo. Melhorou muito o processo. E acaba otimizando também? Fica mais rápido? Fica mais rápido, porque aí é aquele negócio. A gente está investindo também, né? A gente está investindo também em automação. Então, por exemplo, eu não preciso estar na empresa para desligar uma bomba,
ligar uma bomba. Sim. Caiu energia. Tem que ir lá, vai lá, bate o disjuntor e volta. Sim. Porque a empresa, ela trabalha, como tem esse maquinário, já está consolidado, ela trabalha final de semana, o maquinário está lá trabalhando. Sim. Eu estou aqui gravando e o maquinário está lá trabalhando. Entendi. Então a gente está investindo agora na parte de automação. Que aí pelo celular eu falo, não, eu vou ligar tal bomba, desligar tal bomba, vou fechar a água de tal coador, abrir tal. E para que a matéria-prima chegue até esse coador, esse grande coador, o tal do coador de Itu, vamos dizer assim, né? Onde é um coador grande, né? O coador de Itu. Falo que tudo é grande, então um grande coador. Então, nesse caso, qual a quantidade? Por exemplo, isso aí, como que faz chegar essa matéria-prima até o coador? Não, depois que eu fiz a reação, aí eu espero ela estabilizar, ela esfria, porque eu vou fazer a reação em torno de 45 graus, aí eu espero ela estabilizar e aí a bomba transfere para o coador. Tá. Então aí o coador, eu tenho coador de 700 a 1000 litros, cada um. Tá. E aí eles lavam, aí, por exemplo, em torno de 1 dia e meio, mais ou menos. E aí depois só vai e tira, joga num tanque de homogeneização. Sim. E aí, desse tanque, que aí eu vou tirar a amostra para mandar para o laboratório. A gente não tem o laboratório na empresa. É isso que eu ia falar. Quem é responsável pela análise desse... Esse controle, o controle de qualidade nosso é feito num laboratório... Terceirizado. Terceirizado. É na USP, na faculdade USP de São Carlos. Ah, que legal. Que a gente manda para lá pro laboratório. E aí eles fazem e me retornam. Aí eu ajusto de acordo com o que o cliente quer. Eu já... Assim, a experiência vai ajudando nisso, né? Então, por exemplo, a concentração, o cliente quer 4%, eu já sei mais ou menos o quanto que eu preciso... Tipo, coloco mais água, tiro menos... Que hora que eu vou tirar, quanto que eu vou deixar o coador lavar o produto e aí já tiro. O cliente quer com pH mais baixo, eu deixo lavar mais. Lava meio período a mais. Então, isso aí a gente já tira mais ou menos, o laboratório... confirma. Estamos aqui revelando, embora seja um segredo que ele disse, mas nós estamos revelando aos poucos você está arrancando. Tá descobrindo. Que os concorrentes não vejam. É, isso mesmo. Por favor, você que é concorrente e fabrica hidróxido de alumínio, por favor, pare de assistir esse programa. Brincadeira, pode continuar, tá bom? Mas é isso aí. E todo esse processo é para melhorar... para agilizar, né, dar mais rapidez na produção, mas também acaba melhorando o produto em si? Sim. Sim. Aí a gente fala, né, a questão da pureza, né, a do pureza, produto. sim, pureza. sim. A pureza do produto. Muito bem. Tem toda a parte também, né, do controle, então, de contaminação, de filtragem do produto. Então, a gente vai sempre aprimorando, vai desenvolvendo. Já tive... 5, 6 tipos de filtro que eu mesmo vou bolando, vou adaptando uma coisa a outra. Sim. E vai acontecendo. Certo, e vai acontecendo. Que legal. Ô, Mariane, e como que é o dia a dia? Que você é responsável pela parte comercial. Você quem cuida, que administra essa questão, né, da prospecção de novos clientes, o contato quando o cliente quer solicitar um pedido e tal. Como que você tem administrado isso? Agora a gente tem que falar da vida profissional, materna. Não, brincadeira. Empreendedora, diretora comercial e mãe. E dona de casa, e enfim. Brincadeira. Não, assim, Atleta, é verdade. A gente toma conta da saúde aqui, ó. Precisa, com certeza. Não, eu falo assim, ó, que na verdade a gente já tem uma lista de empresas que a gente sabe que são potenciais, né? Que estão aí. A gente pode até mencionar uma daquelas aqui que eu falo pro Ronaldo que, claro, a MSD é uma empresa super, né, grande que a gente tá querendo. Óbvio, a gente não tá atrás só dos grandes, a gente tem os pequenos, mas eu falo assim que quando a gente trabalha com a área de vendas, a gente quer sempre mais. A gente não quer o pouco, a gente quer o grande, né? Então, eu falo, acho que o dia que eu entrar na Pfizer, pra mim, eu tô realizada. A Pfizer também produz para indústria farmacêutica veterinária também? Que eles ela tem tanto a parte humana quanto da veterinária. Eles acabaram mudando de nome há alguns anos atrás, né? Que aí a Pfizer ficou
Uhum. e eles mudaram o nome da veterinária para Zoetis. Zoetis, isso. E eles são os maiores... eles são o maior laboratório do mundo. Do mundo, que a gente pode dizer, né? Só que eles foram um dos laboratórios que tiraram a produção do Brasil. Então, hoje, tudo que você compra de vacina... Isso aí eu falo na parte de biológico, né? De vacinas. Tudo que você compra deles, de vacina deles, é importado. Ah, entendi. Então... Viu? E outra, o hidróxido de alumínio ele é só usado para vacina aquosa, para veterinário? Não, humana também. Humana também. Também. Tem algumas vacinas que fazem uso dele, né? A gente podemos até falar que isso é algo que a gente tem aí como idealização também. No futuro. No futuro, um futuro que a gente pode colocar aí bem a longo prazo, né? Até porque a gente tem muito, né? Eu falo muita água para passar debaixo da ponte na parte da veterinária, né? Então, a gente tem como algo para idealizar? Temos, mas eu acho que a gente tem muitos órgãos burocráticos no qual a gente tem que lidar e que, por hora, a gente não está disposto a isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem aí um mercado a ser atingido na parte veterinária, né? De farmas, então acho que a gente tem que primeiro se aprimorar para depois a gente pensar. Mas eu falo que, né, vendas a gente nunca pode pensar dentro da caixa, né? Pensar fora da caixa, né? Então eu falo assim sobre essa questão dessa perspectiva, né? De como que eu faço aí no dia a dia, é justamente isso, né? Buscar esses potenciais clientes, né? Tentar chegar na pessoa, porque essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? Como a gente tá falando aí de uma Zoetis da vida, né? Então, Pfizer/Zoetis, que a gente pode aí mencionar um nome mais popular conhecido, né? Então, a gente fica pensando, quem é a pessoa que toma essa decisão? Como é que a gente vai chegar até lá, né? E confesso pra você que até hoje não consegui chegar ainda. Calma, tudo é questão de tempo. Sim, calma, ainda chega lá. Não, eu chego. Eu falo que pra mim, eu bato de novo na tecla. Não existe no meu vocabulário. É algo que é muito difícil eu me deparar com isso e de existir, né? A gente tem aí o mercado também no México, que a gente tá com uma parceria aí de um colega também, que era da área que trabalhava comigo. Na verdade, a esposa dele, né, que trabalhou comigo. E aí, a gente tá aí trabalhando junto com ele para poder ali abrir o mercado mexicano. Então, eu falo que assim, o meu dia a dia é tentar buscar essas empresas, né? Entendi. Obviamente, tentar essa programação, que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de ter. Então, que impacta isso diretamente na nossa produção. Mas é basicamente isso, assim, que a gente tem dificuldade diárias, né? Então... Quando a nossa equipe de reportagem esteve lá em São João da Boa Vista, na sede da empresa... a capacidade de produção de vocês era de 8 toneladas mês. Hoje vocês disseram que já está na casa de 20 toneladas mês. Isso. O que obrigou vocês ao aumento dessa capacidade produtiva? Primeiro que a gente fez um investimento de equipamentos novos, né? Em relação a isso. E essa automação, né? Que o próprio Ronaldo colocou. Que facilitou que a gente melhorasse, né? Mas vocês enxergam que o mercado também vai exigir mais de vocês? Isso que eu ia falar. A gente não para por aí, né? Estamos preparados. Se a gente der um passo que a gente está muito em curto espaço de tempo de acontecer, com certeza a gente vai precisar, né? E aí, pensando aqui já nas Zoetis Pfizer, então a gente está falando de aumento de planta de fábrica, não só de equipamento. A gente está falando de outro patamar que a gente quer chegar. E tecnologia, vocês estão investindo principalmente em questão de inteligência artificial, já fazem uso dela na produção de vocês ou não? Não, essa parte não. Por enquanto não. A gente está trabalhando no desenvolvimento de um outro produto, o hidróxido de alumínio, mas com outras características. Tá. E aí, a gente já está... Porque eu comecei a me deparar com isso o ano passado, de a demanda de alguns controles de qualidade que a gente conversava. E aí, eu comecei a me interessar nisso. E aí eu fui, começamos a mandar... Achei um laboratório no Brasil que fazia esse tipo de análise. Sim. E aí eu fui começar a pesquisar. E só que assim, o desenvolvimento de um produto desse são alguns anos, né? Mas a gente tá focado nisso também. Tá. Diversificar. Por exemplo, hoje o que a gente
O que vai mudar do que vocês fazem hoje para que você quer produzir em breve? São as características físico-químicas do produto. São as características... E isso, vamos dizer assim, vai facilitar mais o processo ou vai ter um produto melhor? Não, vai ser um diferencial. Vai ser um diferencial do produto. Tá. Porque, por exemplo, tem alguns laboratórios que hoje estão focando nisso. E só tem um laboratório no mundo que produz. Que legal. Que eu pesquisei, que eu achei, só tem um laboratório no mundo que produz. E logo pode ser também a empresa de vocês fazendo. Vamos batalhar para isso. Que legal, que legal. E agora me fala um pouco mais sobre um outro produto que vocês podem muito em breve fazer, que são os fertilizantes, né? Que você falou que ainda demanda de tempo, demanda de investimento, mas que é possível. Que é possível. Que é o fertilizante para as lavouras e tudo mais. Isso. Assim, essa parte, porque hoje, a parte de fertilizante hoje tem uma gama enorme, né? E assim, a Mariana, ela trabalha também com essa área. A família dela tem uma empresa focada em fertilizantes. Tá. Então, ela já tem os contatos, e aí aquele negócio, amanhã a gente consegue investir, vai partir para esse ramo também, para aproveitar o nosso resíduo, fazer um faturamento a mais. Uma verticalização. Seria uma verticalização? Seria, né? Acho que sim. Né? Porque você acaba utilizando hoje o que vocês descartam acaba tendo utilidade para outra coisa. Na verdade, essa parte de descarte que a gente pode falar na área de fertilizante, né, propriamente dito, da indústria, é o que mais hoje você tem, né? Você, às vezes, produz um produto e aí você tem algo que você vai fazer de descarte. Que você para pensar, às vezes, eu posso jogar isso na natureza mesmo, porque, querendo ou não, você está jogando fertilizante. Sim, Mas você pensa, eu posso fazer dinheiro com isso que eu estou jogando fora, então eu não preciso jogar fora. Hoje, na verdade, até o que o Ronaldo colocou, a gente não descarta, a gente reaproveita dentro do processo. Isso. Que isso mas é algo que a gente pode pensar. Mas eu posso tirar isso dentro do meu processo e destinar e fazer dinheiro? Sim, exato. Então, isso também tem como capacidade. E como ele colocou, né? Que eu falo assim, não só a minha família, eu falo a nossas famílias, né? Eles vêm desse mercado do agronegócio de anos, né? Então, a gente já cresceu dentro desse mundo, né? Como ele mesmo colocou, até quando eu saí da área de Comex e fui trabalhar com a minha família, foi para trabalhar nessa área de fertilizante, né? De uma empresa que foi fundada pelo meu pai. E eu acabei entrando nessa área de agricultura, né? Do agronegócio, né? Então, acho que foi até esse um dos pontos que eu quis que o Ronaldo enxergasse, né? Que é um número que cresce muito exponencial dentro do nosso país, né? Então, querendo ou não, a gente brinca, né? Se o Brasil parar de exportar o que ele exporta, hoje o mundo morre de fome, literalmente. Verdade. Entendeu? Então, quando a gente vai para essa área da agricultura, do agronegócio, a gente está falando de números muito expressivos, né? Muito expressivos, né? De conquista aí de mercado. Então, a gente está batalhando para isso, né? Só a título de curiosidade aí, essa parte desse nicho do mercado veterinário que a gente está falando hoje, foi em torno de 6 bilhões e meio de reais em 2021, se eu não me engano, com projeções de 10%, 12% de crescimento ao ano. De 2021 para cá. Isso. E aí, por exemplo, quando a gente pega a nível mundial, a projeção para 2030 é chegar a 30 bilhões de dólares. Então, que aí até, voltando na pergunta que você fez, vocês não pensam no humano? Mas temos muito para crescer muito campo no veterinário, sim. para depois a gente... A gente está falando, o Brasil é um dos maiores exportadores de
né, de carne. Sim, então, sim. a gente tem muito mercado que a gente... Por mais que a gente fale, a gente trabalha com o mercado exterior. Mas acaba voltando. Volta para Sim, cá, né? Volta exato. pro Brasil. Essa vacina volta para cá. Então, vocês fornecem a gente matéria-prima para a produção de uma vacina lá no exterior, mas que o mercado nacional vai comprar, né? Que vai ser beneficiado. Então, a gente tem que pensar no que a gente tem hoje ali, que já vai trazer pra gente muito retorno. O controle de doenças e tudo mais passa pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Na produção de hidróxido de alumínio em gel, que vai ser usado aí na fabricação de imunizantes. Muito legal mesmo. O que você diria pro Ronaldo lá de 2021? Hoje, olhando para trás aí. Vixe. Eu diria para aquele cara que de repente queria investir, queria empreender, mas estava com medo. Diria para ele, vai. Ouve a tua mulher e vai. Eu vi que você se emocionou, cara. Sim. Passa um filme na memória. Nossa. Foi muito tempo. Foi muita luta, né, Ronaldo? Foi. E é aquele negócio, né, Thiago? A gente olha e vê por tudo que a gente passou e todas as inseguranças e tudo que a gente planejou e às vezes não sai como a gente quer, mas no final estamos aqui, né? E você, Mariana? O que diria para aquela Mariana que estava apostando, sabendo que ainda não tinha uma certeza do que seria, mas com o pezinho atrás, mas empurrando. Vai, Ronaldo, vai que eu tô junto. Olha, eu acho que talvez só que eu falo assim eu acho que pra mim eu não teria muita coisa pra falar. Eu acho que eu continuaria falando pro meu marido mesmo. Vai, Ronaldo, continua. Porque eu acho que assim, sabe? Eu acho que na verdade a gente tem que lidar muito com aquela autoconfiança que a gente tem, nossa, né, do ser humano, né? Uhum. E que eu acho que qualquer pessoa passa por isso, né? Sim. Ainda mais quando a gente tá ali construindo uma família, porque querendo ou não, eu e o Ronaldo, a gente estava, né, no início da nossa família, né? A gente se conheceu em 2017, o nosso filho nasceu, né? O nosso primeiro filho nasceu em 2019. Uhum. Aí, no meio desse processo que a gente estava ali em 2021, abrindo a empresa, aí a Mariana, né, quer casar no meio do negócio. Mas quanta coisa, não, Mas da onde que a gente vai tirar dinheiro? Eu falava, nós vamos conseguir. Tá. Aí eu engravidei de novo. Então, eu falo assim... eu acho que quando a gente tem essa autoconfiança na gente, que a gente acredita no potencial que a gente recebeu, sim, né? Do que a gente se tornou. Porque eu falava isso muito pro Ronaldo. Se você tá onde você tá, se você chegou onde você chegou, não é pra qualquer um. Entendeu? Não é pra qualquer um. Você tem aí um legado de experiência que você tem que acreditar em você, sabe? Então, não deixa isso apagar por um medo, né? E se der errado, eu vou estar do seu lado, entendeu? Sim. Mas se você nunca tentar, você nunca vai saber se deu certo ou não. Entendeu? Então, isso foi uma das coisas que eu mais falava pra ele, né? E ainda bem que ele me escutou. Então, eu falo assim, pra mim, eu acho que eu não tenho muito... Eu acho que era... Eu tenho muita autoconfiança nesse sentido, sabe? Até porque essa é experiência, né? Unir uma pessoa que entendia e entende da parte comercial, conhece o mercado exterior, e com um cara que conhece... A produção, a parte operacional, então, a fabricação daquilo, né? O que tem pra dar errado? Entendeu? Não tem o que pra dar errado. Pode ser que demore pra dar certo, mas eu não via, eu não conseguia enxergar em nenhum momento que isso ia dar errado. É isso aí, essa mistura de emoção, das histórias, esse é o combustível do podcast Mundo Empresarial. A gente quer valorizar a persona por detrás da marca, por detrás da Fortes Química. Tem duas pessoas que batalham diariamente, sim, que lutam aí, que têm os seus sonhos e que fazem, né? Produzem algo que vai
vai ser muito útil aí para a indústria farmacêutica veterinária no Brasil e no mundo. Então, parabéns para vocês. Continuem empreendendo, continuem nessa mesma toada. Obrigada. E gerando progresso, enfim, fazendo parte dessa engrenagem que faz movimentar o nosso Brasil. É isso aí. Qual o recado, para a gente finalizar, para quem quer empreender assim como vocês, qualquer que seja a área de atuação, Ronaldo? Qual o recado que você deixa para quem está nos assistindo? Eu acho que tem que ter uma sequência, Thiago. Que a pessoa comece sonhando, depois planeja e faça muita conta e depois é trabalhar. Se tiver um empurrãozinho da esposa, ajuda. Às vezes, na hora que você tá meio cabisbaixo, e aí... Mas... Vamos abrir um vinho, vamos tomar uma cerveja, que aí depois a mente abre. Sim, exato. Porque aquele negócio que eu falei, nem tudo vai sair do jeito que a gente planeja. Não. E muito menos como a gente sonha. Mas é o trabalho que vai falar onde você vai chegar, né? Ô Mariana, qual o recado que você deixaria para mulheres empreendedoras ou para mulheres que têm um marido empreendedor, assim como você, que de repente precisa daquele empurrão, daquele incentivo, vai lá que eu tô aqui, vai que eu vou junto. Enfim, qual o recado que você deixa para essa mulher que está nos assistindo agora? Eu acho que primeiro é acreditar no potencial dessa pessoa que está do seu lado. Acho que é o primeiro ponto, né? E segundo, incentivar, não demonstrar o medo, né? Por mais que eu tinha os meus medos, eu tinha as minhas inseguranças, entendeu? Mas era aquilo que eu falava, não tem como dar errado. Então eu acho que é principalmente isso, né? E nunca esquecer de estar do lado, né, do seu companheiro naquele dia que o negócio não tá muito bom. Eu falo assim, equilibrar os pratinhos, né, diários. Então a gente tem, né, a nossa vida como mulher, como mãe, né? Eu que sou mãe, no caso, esposa, né? A minha, né, como vocês colocaram, o meu treino diário, que eu não abro mão. Então, eu falo assim, a gente precisa e acreditar, principalmente, que tem muito espaço para a mulher no negócio, entendeu? Esses dias mesmo eu fui agora, recentemente, semana passada, a gente foi num evento e aí a gente estava com uma bancada de 8 pessoas. E dessas 8 pessoas tinha uma única mulher. E a gente está falando do agronegócio, que é um mercado muito, muito fechado pra gente, né? Então, assim, uma pessoa que eu posso falar assim, que eu espelho muito, é a minha cunhada, né? Que eu vejo ela aí também desbravando aí, cada vez mais. Ela sempre faz questão de mostrar isso, sabe? Olha aqui, eu sou a única mulher que tá aqui nesse meio. Então, eu falo que a gente tem que... E não é por cota, não, né? Não é por cota. É por mérito. Exatamente. Né? Por mérito, por merecer estar lá. E eu lembro que quando terminou esse debate que teve nessa bancada, eu fiz questão de ir lá e cumprimentar essa pessoa e falar parabéns. É uma honra ter uma mulher ali naquela bancada. Então eu falo, não tem medo. Pra mulher não existe. Mete o pé e vai. Mete o pé e vai. Que bom que teve a primeira que gritou, né? E assim, nós juntamos a fome com a vontade de comer, né? Porque eu venho dessa parte da produção, de chão de fábrica mesmo, eu tenho prazer nisso. Sim. Já trabalhei na área comercial, mas o meu negócio sempre foi a produção. E aí a Mariana é totalmente comercial. Então, por exemplo, tem vezes que a gente vai falar, ela vem me perguntar, Mariana... Eu tenho vontade disso. Não tenha vontade. Vai aí, toca, faz o que você quiser. Não tenha vontade. Lembra que essa pessoa é que paga o que você come. Então, segura. Muito bem. Sucesso, viu? Obrigada. Parabéns pela linda e brilhante história de vocês. E a gente gosta de boas histórias assim. A gente que agradece. Voltem sempre. E você que de repente ainda não conhece... Acesse, tem redes sociais, vocês estão lá? Temos. Procura aí nas redes sociais a Fortes Química e, de repente, se você não assistiu a reportagem deles, está disponível aqui no nosso canal no YouTube, procura também Fortes Química, tem a reportagem que foi ao ar no programa Mundo Empresarial, todo mundo assistiu e se você ainda não,
acessa lá, procura aí no nosso canal, tá bom? Obrigado. Sucesso cada vez mais. Obrigado, Thiago. Foi um prazer. Prazer todo nosso. E para você que esteve acompanhando a gente até aqui, eu disse no início do programa que você ia gostar dessa história, desse episódio? Pois é, então confia no pai aqui que com certeza se faz bom negócio, viu? E convido para você assistir, assim como esse episódio, os demais, os outros que já foram ao ar, estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. Se ainda não curtiu, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal também, ative o sininho de notificações. E além de assistir aqui no YouTube, você também pode ouvir o podcast Mundo Empresarial lá no Spotify e na Apple Music. Tá disponível aí, porque a gente sabe, de repente, a correria é tão grande que não dá tempo da gente sentar no sofá, ficar de boa lá assistindo, mas enquanto você faz aí suas tarefas, tá na academia, tá no trânsito, na caminhada, coloca lá no Spotify e vai ouvindo as nossas histórias aqui, as nossas conversas, com certeza você aprende muito, se inspira e, enfim, pode servir aí para o seu dia a dia também como empresário, empreendedor, em qualquer área que você atue. Combinado? Muito obrigado a Croissant e Companhia que esteve junto com a gente em mais um programa e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.